Eu penso que nós vivemos um drama para a humanidade, né? Apesar da humanidade ter vencido, né, as pestes que dizimavam boa parte da sociedade, isso fazia com que a mão de obra ficasse escassa e também aumentasse o nível de renda. Na guerra também, né? O mundo se viu livre das guerras, né? Hoje ninguém coloca no seu orçamento de Estado, né, pensando numa guerra iminente. Então, a humanidade se viu livre das pestes, que dizimava e ninguém sabia como combater, se viu livre das guerras, né, e se viu livre também da fome, né, que sempre assombrou a humanidade, porque hoje se produz alimento suficiente, né, para alimentar toda a humanidade. Ainda assim, né, muitos passam fome. Então, o problema que nós vivemos na humanidade, na maioria dos países, inclusive no Brasil, é um problema de distribuição dessa riqueza. De onde vai vir a renda, né, para as pessoas poderem viver, para se alimentar, para ter a sua habitação, para ter a educação, a saúde, né? Se a concentração de renda que se verifica nesses processos produtivos é cada vez maior. Hoje, né, pelos estudos aí de grupos importantes, capitaneados pelo Piketty, por exemplo, né, dão conta de que 10% da humanidade concentra 82% da renda, né? E se assiste aqui no Brasil, sem maiores, né, digamos assim, sem maior impacto, a imprensa divulgar dados, por exemplo, de que 5 pessoas no Brasil, 5 pessoas, né, detêm o equivalente aos 100 milhões mais pobres do Brasil. Ou seja, 5 pessoas detêm metade da riqueza, né, da população. Metade da população equivale a 5 pessoas mais ricas no Brasil. Essa concentração, ela vem se acentuando. Nos últimos 10 anos, a concentração de renda cresceu 13%. Né? E à medida em que grandes corporações que detêm a tecnologia, que detém os meios de capital, os bens de capital, né, e a produção, vão se aperfeiçoando, né, essa concentração de renda tende a crescer. Nós vivemos, né, no Brasil, por exemplo, um longo período de mais de 10 anos, onde o centro da intervenção do Estado, né, das políticas sociais do Estado, era a tentativa de distribuição da renda. Mas isso também tem um impacto, digamos assim, pequeno, né? Os pobres se aproveitam das migalhas do crescimento dos mais ricos. E a concentração, ainda que a distribuição de renda nesses últimos 10 anos tenha, né, digamos assim, sido, a renda tenha crescido, a renda dos mais pobres tenha crescido, né, a renda dos mais ricos cresceu mais, ou seja, houve mais concentração de renda. E as políticas públicas que hoje se vive, né, no Brasil e na maioria dos países, né, elas não dão conta mais, por exemplo, no crescimento da renda e no emprego, fazer a distribuição de renda. Porque se o emprego é cada vez mais escasso, né, significa que essas pessoas não terão renda. Né? O que se diz? Não, as pessoas devem se aperfeiçoar, as pessoas devem, né, buscar acompanhar as novas tecnologias. A questão é, as novas tecnologias substituem a mão de obra. A robotização é uma realidade, ela substitui. Como a humanidade, né, vai incluir essas pessoas? E algumas experiências, né, estão sendo testadas.
Os mais ricos estão muito preocupados com isso. O Fórum de Davos, né, pela segunda vez, debate e discute o tema da quarta revolução industrial e seus impactos sobre a humanidade do ponto de vista do emprego e da distribuição da renda, né? Então, alguns países, né, e algumas experiências hoje, e alguns teóricos dizem que é preciso que todos tenham uma renda mínima, né, tipo o que Suplicy se referia, que foi aprovado na nossa legislação em 2004, foi aprovado a renda mínima para todos os cidadãos brasileiros. Só não foi, até hoje, regulamentado e se transformou em Bolsa Família, paliativos, né, de uma política mais efetiva. A renda mínima da cidadania seria alcançar a todos para que todos tivessem o mínimo necessário para a sua sobrevivência e, evidentemente, para o seu consumo dos bens básicos, né, de alimentação, de moradia, de educação e etc., com um impacto também definitivo sobre a estrutura do Estado, né? Porque se as pessoas têm renda, se as pessoas são capazes de consumir, estão no mercado, perde muito a função do Estado nessas políticas de assistência, digamos assim. Não que vá se eliminar políticas, né, que dizem respeito àqueles que mais precisam, os desvalidos, os idosos, as crianças, que devem estar protegidos de alguma forma. Mas o tema da distribuição da renda seria, né, para que as pessoas ficassem incluídas num mercado, num mercado, né, que poderíamos dizer assim, no pós-capitalismo, né, onde se verificou que não é verdade que as pessoas, por vontade própria, né, por seu esforço próprio, possam alcançar um emprego, uma vida digna, etc. O problema é que este emprego não terá, né? O futuro aponta para isso, né? E precisamos, então, pensar, por exemplo, em termos de Brasil, não há nenhuma motivação para que um brasileiro não tenha uma moradia, para que um brasileiro não se alimente, para que um brasileiro não tenha acesso à educação ou à saúde, né? Nós temos território, temos riquezas, temos oportunidade de exploração, né, do nosso solo, enfim, de dar uma vida digna, né, ou propiciar uma vida digna a todos os cidadãos. Isso não acontece, não é porque falta alimento que as pessoas passam fome, as pessoas são moradores de rua porque não temos condições de fazer habitações, não, né? Acontece por uma política, né, uma política cultural, já uma cultura política no nosso país, de que, bem, se o sujeito é produtivo, né, ele pode alcançar uma renda e, a partir dessa renda, então, ele pode se incluir no mercado. É preciso que se constitua, né, um fundo onde todos possam contribuir para esse fundo e que cada um de acordo com a sua sua condição social ou as suas vulnerabilidades possa estar recebendo uma renda mínima, né, e essa renda mínima ser capaz, né, de sustentar. Gosto muito de uma frase, né, do Eduardo Suplicy, que introduziu já há bastante tempo esse tema da renda mínima no Brasil. Ele disse, por exemplo, né, uma adolescente que vai se prostituir, né, ou um menino que vai ser um aviãozinho do tráfico, se ele tiver uma renda mínima, ele vai ter a possibilidade e a liberdade para dizer não, né? Então esse é um tema importantíssimo para as relações sociais que nós vivemos, para a segurança pública, né? Não adianta se pensar que nós vamos resolver o problema da segurança pública com mais regras punitivas, com mais encarceramento e com mais rigor nesses encarceramentos, né? Isso não resolve o tema da violência que está vinculado às situações de exclusão,
e a situação, né, econômica, né? Hoje se diz que a inclusão social está diretamente no mundo capitalista ligado, né, à questão econômica. E é preciso que se pense para o futuro como as pessoas podem se incluir ou estarão incluídas economicamente num mundo, né, de consumo das suas necessidades básicas, para a sua sobrevivência, para uma vida digna, né? Eu penso que é necessário, né, e eu estou disposto e tenho lido, tenho ouvido muito sobre esse tema do futuro, e acho que o nosso país precisa, né, acho que a política brasileira precisa de um movimento das instituições, dos partidos políticos, das organizações sociais, né, da intelectualidade brasileira, que se debruce sobre qual é a fórmula que nós podemos instituir no nosso país que possa levar a um resultado de que cada cidadão tenha o mínimo necessário, né, para a sua vida digna, ou seja, uma renda mínima. Como será esta contribuição, né, que alguns países, como por exemplo a Suíça, né, que levou a um plebiscito da população. Infelizmente, nesse momento, o plebiscito a proposta foi rejeitada, mas é um debate de fundo que se faz. Levar a população ao debate, à discussão, né, de uma proposta, de um conjunto, né, de regras que possa levar o Estado a ser este provedor da renda mínima, essa distribuição desta renda, né, gerada, né, por todos, pela riqueza do país. Eu penso que o PIB, né, é um indicador importante, né, para que se pense a partir daí a distribuição desta riqueza. Todos produzem, o PIB cresce, mas a exclusão tem crescido junto, né? Essa riqueza, esse crescimento, né, do PIB não tem levado, né, a uma melhoria das condições de vida, nem no Brasil e nem em poucos lugares do mundo. Uma experiência de um estado que é um estado americano, por exemplo, o Alasca, onde os royalties do petróleo são distribuídos para uma renda mínima de toda a população. E o que se verificou ao longo dos anos, que é o contrário daqueles que dizem que vai levar as pessoas ao ócio, à droga, vão ter renda, não vão precisar trabalhar, ao contrário, né? Este estado é o estado com as menores desigualdades sociais dos Estados Unidos e a perspectiva de vida e do trabalho, as condições de vida e de trabalho melhoraram muito, né, ao longo do tempo após a implantação dessa renda mínima a partir de uma riqueza natural que são os royalties do petróleo. O que eu imagino como, a partir das experiências já algumas implantadas e outras, né, estudadas, que é preciso constituir um fundo, né, onde todos vão contribuir para esse fundo, de acordo com as suas possibilidades, empresários, pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, né, contribui para esse fundo, e esse fundo é distribuído para todos igualitariamente, né, sendo que aquelas pessoas que não são capazes, né, sendo que aquelas pessoas que não têm condições de trabalhar, os desvalidos, enfim, esses têm que receber um pouco a mais. Então a ideia, né, de um fundo social seria a contribuição de todos para esse fundo de acordo, né, com as suas possibilidades e a distribuição, né, deste fundo para todos os cidadãos num patamar mínimo. E aqueles, né, que não têm condições de trabalhar ou que já estão, né, na terceira idade, enfim, receberiam um pouco a mais, né, para que pudesse ter uma vida digna. Esta seria
né, a ideia básica de como constituir um fundo público e acabariam essas contribuições, né, de previdência social, contribuições sobre o trabalho, etc., né, e se constituiria um fundo público que seria, né, a renda mínima da cidadania para todos e também, né, esse fundo sustentaria a previdência social. Hoje, né, a Previdência Social seria substituída por uma Seguridade Social, onde todos teriam o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Eu penso que não é uma utopia que se está falando aqui, se está falando de uma realidade, isso pode ser feito, o que depende é da mobilização, da disposição política de implementar, né, uma nova Seguridade Social para o país, onde quem contribuiria de verdade são esses que concentram a maioria da riqueza, ou seja, esse 1% que detém metade da renda da humanidade, metade da renda, né, do país, como é o caso do Brasil, né, esse 1% tem, né, que contribuir, né, contribuir para esse fundo para que isso possa ser distribuído, né, para todos a partir de um patamar mínimo de renda capaz de viabilizar uma vida digna.